Shalom, boa tarde para você, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Marcelo Amaral. Quero falar para você sobre a frase do hino do capítulo 77 do Inário Cristão das Assembleias de Deus, que foi criado no ano de 1922, que existe 640 hinos. Dentre a maioria, nós temos o lendário Paulo Leivas Macalão, autor desse hino. Ele diz o seguinte: guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, com Deus no contato deves tu andar. A pergunta que fazemos hoje é: será que Jesus voltará hoje, nesta geração, ou ele voltará em outras gerações? Porque já se fazem 2000 anos. Por que eu estou falando isso? Hoje eu vi no meu Face, e eu vi lá que o pastor escreveu: Jesus voltará. Nós, judaico-cristão, acreditamos na vida do Messias, no Machia, né? E assim como os nossos irmãos evangélicos, nós acreditamos que Yeshua voltará a esse mundo, sim, para o seu povo, né? Para Israel, ou Israel, né? No hebraico. E aquele homem ali embaixo debochou do pastor, dizendo: mas já se fazem 2000 anos que ele disse que ele voltaria, e até agora não voltou. É claro que eu, como um estudioso da palavra, né, eu fui lá e coloquei algumas partes importantes acerca do que Jesus falou e do que de fato ele deixou claro. Ele disse que antes dele voltar, os sinais haveriam de acontecer. Isso está lá em Mateus 24. Um deles seria rumores de guerra, seriam sinais de pestes, né? E tudo isso já vivemos. Sabemos que o último sinal da vinda de Jesus por parte da escatologia bíblica, que é a área que estuda os últimos momentos da igreja da terra, dos eleitos do Senhor Jesus na terra, ele aconteceu em 1948. O que aconteceu em 1948? Ele diz que Oswaldo Graça Aranha, que era então embaixador da ONU, assinou, que foi o último voto, chamado Voto de Minerva, e o último voto dele criou o Estado de Israel. Ou seja, Israel, depois de 2000 anos fora da sua pátria, retorna a Israel, colocando, enfim, a diáspora que ocorreu no primeiro século, no ano 70, quando Tito, imperador romano, destruiu Jerusalém. Bem, quem conhece a história sabe o que eu estou falando. Mas, de fato, Jesus vai voltar. Nós temos escolas teológicas, tribulacionista, pós-tribulacionista, pré-tribulacionista, nós temos os preteristas, cada um tem uma visão sobre a volta dele, mas uma coisa interessante é que todos eles, independente da visão teológica, sabem que ele voltará. Por que sabemos disso? Porque Jesus, ele disse em João 14, versículo 1, não turbeis os vossos corações, crede em mim e crede também no meu Pai, porque na casa do meu pai há muita morada, e se não fosse assim, eu não teria dito que eu voltaria. Bem, se ele disse que vai voltar, o Senhor não mentirá. Números 23, 19 diz que ele não é filho do homem para que minta, nem homem para que se arrependa. Por acaso ele dirá e não cumprirá? Né? Então a gente sabe que ele vai cumprir o seu papel de voltar. Mas por que ele ainda não voltou? 2000 anos se passaram, séculos se passaram. Nós sabemos que estamos vivendo um momento dos princípios das dores, né? Terremoto, pai matando filho, filho matando pai, mãe matando filho, como aconteceu agora. Agora em Brasília, né? Um homem matou a sua própria família por causa de herança. Tudo isso são os acontecimentos que prevêem a vinda do Messias, né? Agora, ele também já está voltando para algumas pessoas. Quando você sai desse mundo, quando você desencarna, quando você deixa este mundo físico, você tem um encontro com Jesus. Agora, o que eu preciso levar dessa vida para ter certeza de que eu terei um encontro com Jesus? Bem, Jesus disse o seguinte, em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, apesar de tantos anos ter se passado, a igreja nunca esqueceu do compromisso da palavra de Jesus. Inclusive, em João 10, versículo 25, ele vai dizer, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e a própria morte não pode vencer a fé desse que acredita na vinda do Senhor. Porque Paulo disse, 35 anos após a morte de Jesus, que aqueles que morreram ressuscitarão com Cristo primeiro. Prepara-te
pois Jesus vai voltar. Shalom.